E a gente já vai falar do texto. Antes eu quero dizer para você, se você ainda não faz parte do grupo Juízo Final, é um novo grupo, procure o Davi, passe o seu número celular para ele, para que você tenha acesso no novo grupo. O grupo antigo, o irmão Francisco já avisou, eu só estou reforçando. Tinha muita gente lá que não participa mais aqui com a gente. Então, foi feito um novo grupo. Aí você vai ter acesso através do link, vai entrar nos vídeos. Então, quem entendeu? Amém? Versículo 20 da segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. É o que o texto diz, que os falsos profetas chegaram ao conhecimento. O versículo lido diz que eles escaparam da contaminação do mundo. Olha só, presta atenção. Eles escaparam da contaminação do mundo mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então é a primeira lição que a gente vai tirar aqui. Como faz para escapar das contaminações do mundo? Através do conhecimento da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! O texto é claro. Eu preciso de algum teólogo para me explicar isso? Eu preciso de algum pastor ou líder para me explicar isso aqui? O texto está claro. Através do conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. E como isso acontece, irmão Israel? Sempre a gente tem falado aqui. Leitura bíblica diária. Entra no seu quarto, tranca a porta, ou no seu escritório, na sua sala, tranca a porta. Coloca suas Bíblias lá em cima da cama ou da mesa do escritório. Ore a Deus e medite na palavra. Busque o conhecimento. Você vai adquirir conhecimento como? Jogando videogame? Assistindo Netflix? É assim que você vai adquirir conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Perdendo tempo com redes sociais. É tão falado a respeito de redes sociais, mas quando não é usado para o reino, não serve para nós. Quando é usado para o reino, tudo bem, mas quando não é usado para o reino, não serve. Para a gente adquirir conhecimento, temos que ter uma vida voltada para a palavra. Quem já ouviu falar naquele esportista? O nome dele é Michael Phelps. Quem já ouviu falar? O maior nadador de todos os tempos. O único esportista que ganhou 8 medalhas de ouro na mesma Olimpíadas. O único foi ele.
em nenhuma modalidade, nem fora da natação, ninguém ganhou medalha como aquele homem. Mas foram fazer uma entrevista com ele e fazer uma pesquisa na vida daquele homem. Ele treinou duro para alcançar o seu objetivo. Deixou de ir para a balada, deixou de comer o que gostava, deixou de ter relações sexuais, deixou de dormir tarde e ia dormir cedo, porque a vida dele era treinamento. De segunda a segunda treinando para alcançar o objetivo. Ele se absteu de toda comida, sexo, balada, festas, dormir tarde. Tudo aquilo que o seu treinador disse para ele fazer, ele fez. E o resultado qual foi? 8 medalhas de ouro. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que esses tais correm atrás de uma coroa corruptível. E nós que queremos uma coroa incorruptível, temos que nos abster de tudo. Paulo vai falar que é de tudo. Então, como que eu vou chegar numa coroa incorruptível, sendo que eu não oro, sendo que eu não me santifico, sendo que eu não leio Bíblia, sendo que eu não rejeito os prazeres desse mundo, sendo que a minha cabeça só é pornografia o dia inteiro? Como que o Espírito de Deus vai habitar numa pessoa assim? Então, se eu quero alcançar o prêmio, o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios que eu tenho que me abster de tudo para chegar a uma coroa incorruptível, porque só um vai vencer, só um vai chegar lá, no meio de muitos que estão correndo. O texto diz que eles tiveram um conhecimento, eles foram limpos pela palavra. O próprio Jesus vai falar, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela faz o quê? Ela lava de toda sujeira. A maioria dos crentes que não vem aqui orar é porque não lê Bíblia, ou se lê Bíblia, não está chegando ao conhecimento da verdade, está lendo de uma maneira superficial. Inclusive a maioria dos líderes que estão aí, eu já disse isso aqui, isso é uma pesquisa mundial. A maioria dos que estão ministrando nunca leram a Bíblia inteira, nem sequer uma vez. Estão aí ministrando, estão pregando. E qual é o resultado de tanto lixo que estão pregando? É isso, uma igreja doente, uma igreja que se parece mais com uma prostituta, não com uma noiva. Porque a noiva não se deita com qualquer um. A noiva espera o noivo. A prostituta se deita com qualquer um por causa de dinheiro. A prostituta, ela se vende. Se venderam para a política, se venderam para terem status, se venderam para teologia, seminário e aquele monte de conversa fiada. O resultado é esse aí, ó. Uma igreja doente, uma igreja que o governo fala, fecha as portas, e eles fecham. Sabe por quê? Porque não fizeram aliança com Jesus Cristo, fizeram aliança com o mundo, fizeram aliança com o governo. Mas essa igreja aqui, essa igreja que a parte física está num terreno privado, ou seja, tem um dono. Se a dona chegar aqui agora e falar: não quero mais vocês aí, eu sou um exemplo, a gente tem que sair, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas se ela chegar aqui e falar: eu quero que o culto seja assim, ela já não pode falar. Porque ela é dona do espaço, mas dono da igreja é Jesus Cristo. Está entendendo o mistério? Quem manda na igreja é Jesus Cristo. Não é o homem, não é
escaparam da contaminação do mundo por meio do conhecimento. Conhecimento, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade. Foi isso que ele disse? Conheça a verdade, para de ficar atrás de mentira. Conheça a verdade. A verdade liberta. Eu fui liberto lendo as Escrituras. Eu pensei que eu era servo de Deus, e ainda estou caminhando para ser um servo de Deus, mas eu era um religioso, preso em ideias humanas, religiosas, que não levam o homem a nada. Eu pensei que a obra de Deus era levar água para o pastor lá na frente que estava pregando. Eu pensava que era isso. Eu pensava que a obra de Deus era colocar paletó e gravata. Eu pensava que a obra de Deus era ficar na porta de um templo. Eu pensava que era isso. Mas as Escrituras mostram outra coisa. Não mostram isso. Isso não é obra de Deus. Isso faz parte de um culto que está sendo prestado ao Deus. Se os irmãos que estão ali estão adorando Jesus Cristo, amém. Se eles não estão adorando Jesus Cristo, nem culto não é. Mas eles escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento. Então você que ainda fuma maconha, que ainda gosta de cachaça, que ainda se masturba pensando em mulher alheia, você ainda que tem contaminação de prostituição na sua cabeça, você que não pode ver uma mulher de calcinha no YouTube, se você quiser ser liberto disso, é através do conhecimento na pessoa de Jesus Cristo. Se você quiser ser liberto, se você não quiser ser liberto, você vai se abraçar com o capeta e vai para o inferno. Então está aqui o livro verdadeiro. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Essa palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Esses falsos profetas, eles começaram bem. Eles eram homens de Deus no início. O texto está dizendo que através do conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Como que você vai conhecer Jesus Cristo? Lendo Bíblia e orando. É o que vai nivelar a sua vida. Outro dia apareceu um rapaz na internet dizendo: olha, eu escrevi um livro falando tudo de Jesus Cristo. Mas será que esse livro é superior a esse aqui? Será que é superior à Bíblia Sagrada? O livro mais vendido no mundo é a Bíblia, sabia disso? Mas eu vou te dar outra notícia: é o livro mais odiado do mundo, porque ele fala a verdade e desmascara. Não tem como falar da pessoa de Jesus sem expor pecados. Toda vez que você for falar do verdadeiro evangelho, você vai acabar falando do pecado das pessoas para que elas venham se converter. Então o texto é claro aqui. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, presta atenção agora, é importante, presta atenção. Se deixaram enredar de novo. Olha o que o texto diz. O diabo não pegou ninguém à força. O diabo não pegou ninguém à força. O texto diz que eles se deixaram. Está entendendo? Por que tem pessoa que não sai dos vícios? Porque ela se deixa se levar pelos vícios. Porque tem pessoa que não sai do pecado, porque ela se deixa, entendeu? O pecado a dominar. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 6, se não me engano versículo 12 ou 13 ou 14, um desses três: não ofereça os membros dos corpos de vocês ao pecado. O pecado já não pode vos dominar, porque estão debaixo da graça
O texto vai dizer que eles se deixaram enredar ou se envolver com as contaminações. Então, entra naquela questão do livre-arbítrio, que eu não vou falar disso, quem está falando disso é o Sidney. Mas esse texto deixa claro que a pessoa se deixou. Eles pregam que uma vez salvo, sempre salvo. Quem conhece essa doutrina? Eles pregam isso. Mas o texto mostra que eles eram libertos e se deixando se envolver novamente com o pecado. Se afastaram da presença do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23: todos pecaram e separados da glória de Deus estão. Então o que eu quero dizer com isso? Que o pecado vai separar. O pecado separa. Não tem como ter comunhão com Deus pecando na prática do pecado. Não tem como. Eu tenho que lançar os meus pecados sobre Jesus. E o sangue dele, quando cremos, quando nos arrependemos, nos purifica de todo pecado e injustiça. É isso que a Bíblia vai dizer. Por isso que tem muita gente doente, muita gente fraca, porque não crê nas Escrituras, ou não conhece a mensagem do Senhor, que foi morrer por pecadores como nós, para nos salvar de tão grande condenação que virá. Essa condenação, porque se fala muito de juízo final. O juízo final vai acontecer, sim ou não? Vai acontecer. Só que eu não posso esquecer que o juízo final está acontecendo todos os dias. Todos os dias tem pessoas morrendo sem Jesus. Vão comparecer lá, só para mostrar naquele telão quantas vezes fumou maconha, quantas vezes traiu uma mulher, quantas vezes se masturbou, quantas tatuagens fez no corpo, quantas vezes mentiu, quantas vezes enganou. Os livros vão ser abertos, e não é só o livro da vida. Os livros vão ser abertos, e os livros têm lá tudo que o coração pensou, as intenções, decisões e os pensamentos. Você está pensando que alguém vai escapar de Deus? Você está pensando que esses bandidos que estão aí governando o país vão escapar de Deus? Você está pensando que esses tranqueiras que estão aí governando o sindicato, você acha que eles vão escapar de Deus? Esses que estão aí na diretoria da empresa, com falcatrua, bandidagem, PCC, você acha que eles vão escapar de Deus? Se você acha, você não conhece as Escrituras. Porque o Senhor vai pegar um por um e vai mostrar um telão, ainda que a Bíblia não diga isso no telão. Isso eu que estou acrescentando para dar um melhor entendimento para você. Deus vai mostrar de uma forma ou de outra o que eles fizeram na terra, porque a Bíblia vai dizer que serão julgados pelas obras, intenção, consciência, os seus desejos, as suas decisões que foram contrárias a Deus. Deus vai pegar cada um como um rato, como uma ratoeira pega um rato, a mesma coisa, e vai colocar lá, e depois lançarão todos eles no lago de fogo e enxofre. Então o texto diz que eles se deixaram se envolver e foram vencidos pelo pecado, pela corrupção, pela injustiça. E a parte C do versículo vai dizer assim, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro.
pessoa que desvia, o que acontece com ela? Ela desvia e o estado dela se torna pior. O próprio Jesus Cristo vai dizer, lá em Mateus capítulo 12, versículo 41, acho que até o 43, que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele dá esse exemplo, essa explicação. Sai de uma pessoa, esse espírito procura lugares para o seu descanso. Não encontrando, ele volta para a casa da onde ele saiu. E a casa estando adornada e limpa, ele volta para lá trazendo com ele mais quantos? 7. E o estado daquela pessoa se torna pior. Então você que sempre está indo e voltando, está aqui dentro ouvindo, sempre você vai e volta, vai e volta. Um dos motivos para você não se firmar é que os demônios te cercaram, e você não consegue mais se firmar. Você não consegue mais, a verdade é essa. Você vem, dá glória a Jesus, lá fora você dá glória para o diabo. Você vem, aceita Jesus, lá fora você aceita maconha, prostituição, transar com várias mulheres, é isso que você aceita. E você acha que o seu estado vai ficar como? Cada vez pior. A única boa notícia que eu posso dar para você é uma boa notícia que pode resolver o seu problema de pecado. É entregar a sua vida para Jesus e ficar firme. Firme na palavra de Deus. Com Jesus Cristo. Não adianta vir aqui na frente, levantar a mão, ora por mim, nós podemos até orar. Se você não decidir Jesus Cristo, você vai continuar sendo um bonequinho na mão do diabo. Meu Deus. Você tem que decidir hoje. Meu Deus. Para de religião. Decida Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. Entra numa porta, sai pior. Entra na outra porta, sai pior. Faz amizade com o pastor, fica pior ainda. Você tem que ter um encontro com Jesus, que pode te libertar desses pecados que estão aí no fundo do seu coração. E o próprio Jesus disse em Mateus 12, 41, 42, 43, que isso acontece com o homem quando o homem se afasta ou desvia, e ele deixa nota dizendo que isso acontecerá com essa geração. Eu falo aqui sem medo de errar, pelas escrituras. As escrituras me mostram isso. Todas as pessoas que não têm Jesus estão sendo governadas por demônios. Todas as pessoas, grandes e pequenos, escravos e livres, pobres e ricos, doutores e analfabetos, todos que não têm Jesus, que não creem em Jesus, que não vivem uma vida em Jesus, estão sendo governados por demônios. Precisa sair dessa vida de pecado, porque quando se peca, o demônio vem, o diabo vem. E a pessoa fica como um rato na mão de um gato, apanhando de um lado e para o outro. Se fala da palavra, a pessoa brinca. A pessoa diz, eu não tenho força, mas para se masturbar tem, para fumar maconha tem, para tomar cachaça tem, para viver uma vida de devassidão tem. Então se decida vir para Jesus, porque Ele vai dar força para você. Assim como tem dado para a sua igreja na face da terra. Porque eu vou dizer para você, dias
A própria palavra vai dizer, vai mostrar que desde o início são poucas pessoas que se decidem seguir a Jesus. São poucos. Ele mesmo vai dizer que muitos seriam chamados, mas poucos escolhidos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição, e muitos têm entrado por ela. É isso que ele diz? Muitos têm entrado por ela. Então cuidado do caminho que você decidiu. Ah, eu conheço Jesus. Ah, eu fiz estudo bíblico. Ah, eu busco a Deus 2, 3 horas por dia. Ah, eu desço lá no meu escritório, lá no meu quarto, eu clamo a Deus. Continue assim. A nossa vida é de busca. A gente deve continuar buscando a Deus até o dia que Ele decidir nos chamar aqui para morar com Ele. Quando esse dia acontecer, a nossa fase aqui na terra acabou. Mas enquanto isso não acontece, devemos perseverar, porque esses homens aqui que eu li também buscavam a Deus. Eles buscavam tanto que chegaram ao conhecimento da verdade, mas se deixaram envolver pelas contaminações do mundo, e o estado deles ficou pior. Você vê esse povo que está aqui em cima, a maioria estão tudo mortos. A maior vergonha, irmão Edinaldo, é saber que tem pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, estão indo no fórum depor contra os próprios funcionários. A maior vergonha é saber que de dia tem culto aqui, mas de noite não tem, porque não tem pessoas avivadas para buscar Jesus Cristo. E levam a carteirinha de pastor, de presbítero. Eu estou no Belém, eu estou no Madureira, eu estou na Batista, eu estou não sei aonde. Por isso que você não cresce. Você tem que estar em Jesus, aí você vai crescer. Pastor, nós queríamos um culto aqui à noite, mas ninguém faz. Tem presbítero aí à noite, tem pastor aí à noite, tem evangelista aí à noite. Estão fazendo o quê? Cantando as mulheres do lavador, entregando o colega de serviço, planejando para ir no fórum. Pode deixar filmado aí, irmão Francisco, pode deixar filmado. É isso que estão fazendo? Se deixaram envolver pelas contaminações do mundo. Não adianta ser canalha, depois tirar foto com o pastor em púlpito. Não adianta. Vai ser pior. O chicote vai ser dobrado. O próprio texto diz que Deus, Ele vai cobrar. É melhor que não tivesse conhecido do que conhecer e fazer essas atrocidades com a palavra de Deus. Vão ser cobrados. Vão ser cobrados. Então, isso é um alerta para mim e para você. Vai chegar um dia, está chegando, está comentando com o pastor Genival, que eu e você vamos ser convidados para hastear a bandeira do LGBT. Vai chegar esse dia, as empresas já estão assim. Aí você vai dizer se você é crente ou se você não é. Se você é crente na pessoa de Jesus ou não, você vai decidir. Ah, isso não tem nada a ver, uma bandeirinha, vou hastear. Isso é um exemplo que eu estou dando. Vai chegar aquele grande dia em que a gente vai ser provado. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que nós somos provados todos os dias. Então, presta atenção nessa palavra, que é uma palavra de alerta. Está dando nojo. Está dando nojo. Homens que se dizem de Deus aqui dentro não pode ver o rabo de saia atrás de mulher. Está pensando, se a gente está vendo, você acha que Deus não está vendo? Só que Deus tem o tempo dele de trabalhar.
enche o ego. E quando chega um pregador para pregar a verdade, não pode pregar mais. O próprio pastor do local diz: tira o microfone dele, não pode pregar essas coisas aqui. Mas a gente prega, a gente tem liberdade. E eu louvo a Deus por esse lugar, porque, como foi dito, homens têm que subir aqui e falar a verdade. Fala a verdade, o que Deus mandou falar, fale, para a libertação daqueles que estão ouvindo. Então, meus irmãos, fica com essa palavra. Como diz o irmão Fábio, hoje eu falo a mesma coisa. Se eu pudesse continuar falando desse texto, eu falaria, mas eu não posso mais por causa do horário. Fica com essa palavra, que você possa meditar nela, porque é uma palavra de alerta para a igreja do Senhor.